Beleza, galera, tudo jóia, né? Bem, a aula de hoje, ela é a sequência, né, das construções e classificações das imagens em lentes, tá? Hoje é o segundo caso, tá ok? Da lente biconvexa. Tranquilos? Então vamos lá, né? Bem, então esse aqui é o segundo caso, tá? Então tá aqui o segundo caso, objeto situado sobre o centro de curvatura, né? Aqui eu coloquei uma lembrançazinha, que é o espelho côncavo, né? Lembrando aqui que o foco é positivo. O objeto é colocado em cima do centro de curvatura e a imagem é formada exatamente na mesma posição. DO é igual a DI. Aí aqui é minha colinha, digamos assim, né? Meu segundo caso, só que para lente. Que lente é essa? É a biconvexa. Tá? Eu colocando aqui para lembrá-los aí que o comportamento é semelhante. Então isso aqui é meu espelho côncavo, né? E aqui é minha lente biconvexa, só para a gente lembrar que é o mesmo comportamento. A forma de desenhar que muda um pouquinho. Aqui a minha imagem vai formar também no centro de curvatura. O DO é igual ao DI, só que aqui eu tenho dois centros, dois focos, então eu ponho o objeto em um centro, perdão, e a imagem é formada no outro centro. Se eu colocasse o objeto aqui, gente, ó, seria interessante colocar o objeto aqui, ó, no lugar dessa imagem, colocar um objeto aqui de cabeça para baixo, ele formaria uma imagem aqui, ó, no lugar do objeto, né? E um comparado com o outro invertido, né? Eu ia colocar aqui a nossa imagem, o objeto, só um exemplo, tá? Um objeto aqui de cabeça para baixo, ia dar uma imagem aqui de cabeça para cima, beleza? Então tá aí, coloquei aqui um lembrete, aqui uma colinha. Coloquei os elementos da lente, foco 1, foco 2, né? Centro 1, centro 2. Fica a seu critério numerá-los aí, tá? Não tem necessidade, tá? Mas se quiser numerá-los aí, tá aí, tá certo? Coloquei os mesmos dados da aula anterior, 4 de raio de centro de curvatura aqui, né? Que é o nosso centro, né? E coloquei naturalmente o foco é a metade, a altura eu estou mantendo 1 centímetro, a altura da imagem não faço ideia, a distância da imagem também não faço ideia. Eu vou descobrir, né? Na verdade. Então, vamos lá, né? Vou desenhar os raios, vou usar os mesmos raios que eu usei no exemplo anterior aí, tá? Raio paralelo, incidiu aqui no espelho, na Ô, lente, Carlos, perdão, oi. só rapidinho aqui. O foco tá 2 e o centro tá 4? Isso, sempre a relação é sempre essa, né? O contrário. 1 centímetro a altura do objeto. 1 centímetro a altura do objeto, tá? Beleza, então tá aqui o meu primeiro raio, né, que vai atravessar a minha lente, né? Lembrando que agora não é reflexão que acontece mais, é refração, né? O que é refração? É a propriedade que a luz tem de atravessar alguns meios, né? Então é uma propriedade, né, da luz, né, em mudar de meio. Vou dar uma simplificada aqui, tá? Em mudar de meio. Obviamente que não vai ser todo meio, né? Que vai ser possível, lógico, né? Mudar. Lembra que nós estudamos lá no início meios transparentes, né? Que é a água, o vidro, que a luz vai conseguir atravessar tranquilamente. Translúcidos, que vai passar, mas a informação vai ser precária, né? Tipo assim, é, como o espelho é todo, aquele espelho enrugado, cheio em alto relevo que tem na janela do colégio, né, das salas. Então, assim, eu enxergo lá do lado de fora, mas com a imagem toda distorcida, porque a superfície não é regular, né, e tem o opaco, que é bater na parede, né, não vai atravessar. Então, beleza, voltando lá, terminar de desenhar meu raio. Então, ele chegou na lente, vai fazer o quê? Ele vai conseguir atravessar a lente, só que vai passar pelo foco. Se fosse espelho, refletia, né? No caso aqui, ele não reflete, tá? Ele refrata, ele muda, ele consegue atravessar para o outro lado. Então esse aqui é o meu primeiro raio ainda, tá?
Desculpa aí. Esse aqui é o raio refratado. Esse aqui é o raio incidente. E eu estou falando do meu primeiro raio ainda. Beleza. Então agora para o meu segundo, para formar a imagem, preciso de pelo menos dois. Eu tenho algumas opções aqui. Eu vou usar as duas, tá? Eu posso. Vou até destacar a cor aqui. Eu posso passar pelo vértice. Até esqueci de colocar ele aí. Posso passar pelo vértice. Tá? Eu vou destacar esse raio aqui, inclusive, tá? Vou só destacar ele aqui para lembrarmos que é possível passar pelo vértice. Vai formar a imagem do mesmo jeito. Já tem uma interseção aqui, ó, que beleza. Já tem uma interseção aí. Isso aqui é um raio refratado também, tá? Eu só vou colocar aqui pra gente o vértice, né? Eu esqueci de colocar aqui o vértice, tá? Uai, mas aí no caso ele não sofre alteração da direção, não? Ele não sofre alteração porque todo mundo que incide aqui no vértice, tá ok? Ele reflete passando pelo... Deixa eu fazer uma análise aqui rapidinho. Se ele incidir aqui, ó, imagina que esse eixo principal aqui, ó, tá? Eu acho que dá para aproveitar aqui. Imagina esse eixo principal servindo de normal, né? Como se ele fosse uma normal. Aí o ângulo que você chega aqui, se fosse um espelho, ele ia refletir com o mesmo ângulo que ele chegou aqui, ele iria refletir. Como aqui ele refrata, né, ele consegue atravessar, né, então ele passa sem alteração nenhuma. Tá ok? Ele passa sem nenhuma alteração. Todo mundo que incide aqui, ó, nesse ponto aqui, no caso de lente, passa sem alteração. E se fosse espelho, iria refletir com o mesmo ângulo que chegou. Tá ok? Eu vou achar uma imagem, eu vou ficar devendo uma imagem que isso fica mais fácil de explicar e de visualizar. E vou usar um segundo raio aqui, um terceiro, né? Mas só para usar os mais comuns, que é o contrário do primeiro. Eu vou primeiro passar pelo foco, tá? Gente, só um detalhe extremamente importante, tá? Extremamente importante, deixa eu voltar minha luzinha aqui. Extremamente importante que é o seguinte, esse aqui, ó, ele saiu na altura 1 centímetro de altura, bateu aqui 1 centímetro, que é um quadrinho aqui abaixo, ó. Entre a reta preta e a laranja tem um quadrinho. Então incidiu aqui, ó, e desceu, concentrou aqui passando pelo foco. O outro vai fazer o contrário só. Observe que a mesma distância que esse raio de cima bateu, esse aqui de baixo também vai bater. Então muita atenção aí, por quê? Né? Porque se você seguir essa orientação aqui, ó, não tem como a sua imagem dar errado. Né? Porque a mesma altura que bateu aqui, ó, ele vai bater aqui, só que para baixo. Então na hora de sair, vai interferir, vai sofrer interseção no ponto certinho, ó. No ponto certinho. Tá? Aí, ó, no ponto certinho. Então aqui é meu ponto de interseção. Deixa eu desenhar a minha imagem aqui. Ô, Carlos, então. esse Oi. vértice aí é um quadradinho abaixo da linha? Não, ele é exatamente no meio da lente. Não, eu falo o laranja de baixo. Ele passou ele foi do foco, aí passou no vértice um quadradinho abaixo da linha? Um quadradinho abaixo, certinho. Eu vou inverter minha imagem aqui, né? Porque ela é de cabeça para baixo, 180 graus. Girei 180 graus aqui, tá? Prontinho. Girei 180 graus. A gente vai ter graus. que te enviar desenho, Carlos, desse? Sim, esse aqui também é a mesma coisa do anterior, tá? Esse aqui é a minha imagem. Então, acompanhando, voltando um pouquinho na pergunta de Bruno, é o seguinte. Aqui ele bateu exatamente 1 centímetro acima, um quadradinho acima. Então aqui embaixo, para dar certinho, ele vai ter que bater um quadradinho abaixo. Então, se você for observar os triângulos que formam aqui, ó, os triângulos são idênticos, olha só. São semelhantes aqui, ó, os triângulos. Né? Qualquer triângulo que você conseguir imaginar aqui, você pode comparar os triângulos do lado de cá com os do lado de cá, que são exatos. Então, isso mais do que confirma, é lógico que dá para me ver, né? Mas já confirma que a minha imagem é igualzinha. Então já é possível olhar aqui, ó, o objeto está 1, 2, 3, 4 centímetros. A imagem, 1, 2, 3, 4 centímetros.
Então, o valor experimental do meu DI, né, já dá para olhar para a imagem aqui e ver 4 centímetros. Ou seja, o meu DI, né, ele é até positivo, ele é igual ao meu DO. Então ele tem o mesmo tamanho, né? Igual mesmo, ele tem o mesmo tamanho. Ele é positivo. Como ele é positivo, então ele mostra que a imagem ele indica que a imagem é real. E toda imagem real, ela é invertida. Invertida. Aí eu vou chamar a atenção para esse valor de DI aqui. Ele é um valor experimental. Deixa eu colocar aqui. Experimental. No olhômetro que eu vi ali, contei os quadradinhos. Tá? Experimental. Tá? Experimental. Fechou. Agora eu vou para o estudo analítico. Agora eu tô com a linguagem, tá até chique. Estudo analítico. Ô, Carlos, tem imagem virtual nas lentes? Nas lentes, sim. Existe sim. Mesma coisa do espelho. Mesma coisa, sim. Em termos de classificação, mesma coisa. Os raios que eu utilizo, a mesma coisa. O que muda é essa propriedade da luz, que, como ela tem essa capacidade de atravessar o meio aqui, né? De mudar de meio, ela forma a imagem do outro lado. E a gente conserva a ideia de classificação, né? Se ela foi formada pelos próprios raios, ela é uma imagem real, né? Então, Mas, tipo assim, sabe não um tem exemplo de imagem nada antes, né? Falhou, perdão, seu áudio falhou. Quer perguntar de novo? O seu último comentário eu perdi. Oi? Seu último comentário eu perdi. Tipo assim, tem imagem formada antes da lente, no caso? Tipo, uma imagem que se forma antes? Então, né? Tem a virtual, por exemplo. Eu estou querendo colocar o carro na frente dos bois, mas quando você pega uma lupa e põe próximo do texto para ampliar o texto, né, ampliar a imagem da letra, você está fazendo uso de uma lente como essa, que é um dos casos dela. Você está colocando a lupa na frente da letra para ampliar a letra, você está vendo uma imagem grande, ampliada. E você não está vendo a letra de cabeça para baixo, né? Então, é uma aplicação de uma dessas lentes aqui. Tá ok? É a lupa, né? Então, vou mostrar isso lá depois. Então, Tá, bem, beleza. o estudo analítico nada mais é do que aquela formulazinha lá para calcular o DI, perdão. A gente nunca calcula o DO, né? Não, pode ser que algum exercício inverta um pouco o raciocínio, te dê o valor de DI, não quer que você faça imagem, construa imagem, te dê o valor de DI, quer, para ter um DI em tal lugar, qual deveria ser o DO, né? Só para... Mas eu acho que a lógica, a lógica geralmente é essa daqui. Bem, vamos lá então, né? Fazer as contas aqui. Mesma coisa do espelho. Então, 1 sobre foco, que é 2, é positivo, né? Porque a lente é a biconvexa, eu uso foco positivo. Né? O foco aqui é positivo. 1 sobre DO, que é 4, só para confirmar mesmo, mais 1 sobre DI. Está aqui. Ó. Então agora eu vou desenvolver aqui. Vai ficar 1 sobre 2, passo 1 sobre 4 para o lado de cá com sinal negativo. Isolar a incógnita aqui, né? O DI. Tiro o mínimo, que vai dar 4. 4 por 2, 2. Menos 4 por 4, 1. Já vi que vai dar positivo, né? Vai confirmar meu experimento aqui. E 1 sobre DI. Então aqui vai ficar 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre DI. Invertendo todo mundo, vai ficar DI igual a 4 centímetros. Então, confirma perfeitamente o meu valor experimental. O meu desenho está correto, tá ok? A minha imagem, o meu DI, realmente ele ficou igual. Opa! O meu DI está igual, né? O meu DO. Então, confirma o tamanho, confirma a natureza
né? Porque foi formada pelos próprios raios, tá certo? Então, imagem, não custa colocar aqui, né? Imagem formada pelos próprios raios. Pelos próprios raios. Pelos próprios raios aí. Por isso que a natureza dela é real. E como toda imagem real que se preze, é invertida de cabeça para baixo. Tranquilos? Esse aqui é o segundo caso, né? Você tem que me apresentar exatamente o que você está vendo aqui. Eu vou dar um print da tela, tá ok? Eu estou confirmando aqui, através do estudo analítico, né, a classificação da imagem, tá ok? Então, assim, aí a atividade avaliativa fica completa, tranquilos? Tá aí, então, o terceiro caso, tá? Com meu lembretezinho do espelho. Se fosse o espelho, né? Olha que bacana, se fosse o espelho, eu teria essa... Vou até colocar aqui a classificação esperada, né? A minha classificação aqui, ela vai ser de uma lente biconvexa, né? Meu espelho côncavo, né? Olhando para o espelho côncavo aqui, eu tenho uma imagem. Aqui está o objeto do lado de cima e aqui a imagem embaixo. Então ela é uma imagem que foi formada pelos próprios raios. A natureza dela ela é real. Se você der uma olhadinha aqui do lado na lente biconvexa, o objeto está do lado esquerdo e a imagem do lado direito tem a mesma característica. Ela é real, formada pelos próprios raios. Como toda imagem real, ela é invertida. Ela é invertida, tá certo? E maior, né? E maior. Custou aqui, mas foi. Maior, tá certo? Então é isso que eu tenho que confirmar. Colocando meus pontos aqui, meus pontos importantes aqui, no meio da lente, né? Eu tenho meu vértice. A 2 centímetros eu tenho o foco, tanto de um lado quanto do outro, ok? E a 4 centímetros eu tenho meu centro, tanto de um lado quanto do outro, tá ok? Né? É o meu raio, que foi estipulado desde o início, que são 4 centímetros. O meu foco, que é a metade. O meu DO, vou destacar ele aqui, ele é o único que vai variar, né? É com ele que eu estou andando para ver o que vai dar. Né? Como esse aqui é o terceiro caso, eu vou colocar ele aqui exatamente entre o centro e o foco, que vão dar 3 quadradinhos, ou seja, 3 centímetros. Tá ok? Vai dar exatamente 3 centímetros. É onde eu vou colocar meu objeto, vocês já irem visualizando. Eu vou colocar ele exatamente aqui, ó. Tá certo? Tá exatamente aqui. Vou destacar ele aqui um tiquinho. Opa. Fala isso comigo. Bem, então coloquei todos os dados aqui anteriores, né? Coloquei só o DO aqui que eu mudei, recapitulando aí. Coloquei ele a 3 quadrinhos aqui, ou seja, 3 centímetros. Vou manter a altura do objeto, não sei a altura da imagem, não sei a distância da imagem. É isso aqui que eu vou investigar. Está aqui meu estudo analítico, que são meus cálculos, né? Que não pode faltar. Meu primeiro raio foi o paralelo passando pelo foco, tá? Eu posso usar, inclusive, aquele lá passando pelo vértice, né? Para a gente ir acostumando com ele. Ele tem que sair daqui, do mesmo lugar, passar pelo vértice e ir embora. Tá ok? Vixe, até exagerei aqui, não precisa ir tão longe assim.
passando, já tem um ponto de interseção ali. Vou destacar esse raiozinho aqui, tá? E eu quero usar os outros mais comuns, pelo menos por enquanto, que seria qual? Saindo do mesmo ponto, eu vou passar pelo foco, vou incidir exatamente pelo foco, olha só. Vou incidir no espelho. Nossa, tá, eu quero destacar. Eu vou sair daqui, da pontinha dele, passar pelo foco certinho, incidir aqui, ó. Incidir, deixa eu voltar aqui só para destacar os principais. Incidir aqui no espelho, na lente, perdão. Se eu estiver falando, esquecendo, vocês me desculpem. Olha só, ele passou exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá certo? Ele passou nesse ponto aqui, ó. No lugar que ele incidiu, ele refletiu. A interseção é essa daqui, ó. Então tá aqui. Deixa eu marcar aqui. A interseção ficou aqui, ó. Porque passou raio demais, parece que ficou meio borrado, mas a imagem tá aqui, ó. Tá? Tem uma pequena variação aqui. A minha imagem foi formada aqui, ó. Então vou desenhar a minha imagem ali. Então vamos desenhar a imagem aqui, rapidinho. Desenhar a minha imagem aqui. De cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo, deixa eu dar um 180 aqui. Então ela foi formada mais ou menos aqui, ó. Tá? Vai dar um errozinho levezinho aqui. Esse raio aqui parece estar ok. Beleza, então essa aqui é a minha imagem, que foi formada de cabeça para baixo desse ponto aqui, ó. Quase que não deu, hein? Foram 6 centímetros, tá? 3, 6, tá vendo? Quando eu coloco o objeto a 6 centímetros, a minha imagem dá 3. Tá vendo que esse aqui é meio que o inverso? Se eu colocar o objeto, vocês podem olhar que no primeiro caso, o objeto está a 6 centímetros e a minha imagem deu 3. Agora eu fiz o contrário, coloquei o DO a 3 e minha imagem deu na posição 6, tá? Então a classificação está correta? Está correta, tá? Eu já tenho um valor aqui experimental, tá ok? Já tenho um valor aqui experimental, vou até colocar ele aqui, ó, que é o meu DI, vamos lá, experimento, tá? Experimental, tá ok? Experimental. O meu DI aqui, eu vou arredondar, tá? Ele deu aproximadamente 6 centímetros, tá? Só para não discutir erro aqui. 6 centímetros, ele é um valor positivo, então ele confirma o quê? Ele é maior, vamos colocar aqui, né? Ele é maior, o meu DI é maior do que o DO, né? Eu deveria ter até colocado aqui, ó, o meu DI, né? Ele é o dobro aproximadamente do DO, então ele confirma o fato de, e foi formado pelos próprios raios, então ela é real, confirmando lá em cima. Como toda imagem real, ela é invertida, tá ok? E ela é o que? Maior, né? Porque o DO deu maior e eu vi aqui na prática que ela é maior, ok? Então tá aí. Vou só confirmar através dos meus cálculos, tá? Então vou jogar aqui no meu 1 sobre o foco é o mesmo, 2 é positivo, né? Lembra que para o espelho côncavo e para lente biconvexa, o foco é positivo. Então, que é igual a 1 sobre DO. Quem que é o DO? 3, tá? Mais 1 sobre DI. Passando todo mundo para cá, 1 sobre 2. Opa, menos, né? Menos. 1 sobre 3. E aqui do lado de cá ficou só incógnita, né? Beleza. Aqui eu vou tirar um mínimo. Vai dar 6, né? 6 por 2 vai dar 3. Menos, né? 6 por 3 vai dar 2. Já vi que aqui vai dar positivo, ótimo, vai confirmar lá. 1 sobre DI. Continuando aqui, tá ok? Aqui vai dar o quê? 1 sobre 6. E do outro lado, 1 sobre DI.
Eu vou inverter os dois lados, aí eu vou ficar com DI, que é igual a 6 centímetros. Tranquilos? Então tá aí o meu DI. Confirma? Bem, ele é positivo, então ele mostra que a imagem é real, né? Ela é maior do que o DO, como toda imagem real, né? Era assim no espelho, continua na lente, a imagem é invertida. O fato dela ser maior, como eu percebi aqui antes, maior do que o DO, mostra que ela é uma imagem maior, só confirmando, caso eu não tivesse, gente, o desenho aqui, tá? Tem que lembrar disso aí, caso eu não tivesse o desenho aqui. Então, caso eu não tivesse o desenho aqui, eu confirmaria ou esperaria, né, que fosse dessa forma, só de olhar que o DI aqui é maior, é positivo, né, e maior. Então, bem, é isso que eu queria fazer. Como o DO é maior, e é o dobro, olha só. Tá? E se você olhar aqui, não deu exatamente não, mas espera-se que a imagem, que a altura da imagem fosse o dobro, porque o meu DI foi o dobro. Beleza? Então, respondida aqui a perguntinha. Então, atividade avaliativa, desenho, estudo analítico, classificação, tá? E confirmação da classificação. Tá ok? Então aqui você confirma a minha classificação. Beleza? Então o que vai fazer, gente? Esse aqui é o terceiro caso. Aí eu acredito que amanhã, né, qualquer coisa, a gente dá uma puxadinha no horário, se não tiver nenhum problema, né? Depois vocês vão estar de férias mesmo. A gente faz o quarto e o quinto e encerra esse tipo de lente. E aí qualquer coisa a gente dá uma forçadazinha, estendida na aula aí. Né? Se vocês concordarem, a gente pula para outra lente, que é a bicôncava, que só tem um caso mesmo, né? A gente fecha os desenhos. Aí eu só marco um prazo aí razoável para vocês me entregarem. Tá ok? Bem, galera, no máximo, aquele abraço, né? No mais, aquele abraço, tá certo? E até mais, até a próxima aula, ok?